Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Não sei se vocês estão acompanhando as novidades, as tendências do mercado e tudo mais, mas é legal eu trazer esse tipo de vídeo para vocês relacionado à tecnologia, pra gente sair um pouco do quesito só mod, essas coisas, porque tá um pouco fraco agora, né? Tem nosso grupo de galera meio que já tá rodando automaticamente, né? Tem galera conversando e tudo mais. Então, nessa ideia, nessa nova fase do nosso canal, é trazer essa novidade. Vou ensinar vocês a criar um projeto web simples para algo que vocês querem fazer. A gente vai usar o front-end do Lovable. Aqui vai ser nosso front-end. Ele vai usar o Lovable. Vamos trazer o nosso back-end. Vai ser o Base Coder, né? Para ser algo mais barato. Porque querendo ou não, essas ferramentas de IA, você tem que pagar, você usa crédito e que lá é um cassino novo, porque puta, que negócio gasta seu dinheiro na hora. Então vamos trazer isso para vocês aqui. Eu tenho um projeto já feito e vou mostrar para vocês como eu fiz. Então vamos trazer essa abordagem e mostrar o teste real. Aqui nosso teste já. Esse eu criei normal, vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Pra ver que tem toda a estrutura de um site, todas as informações. E também o foco principal nosso é o chat, que vai ser nosso back-end, que vai ter conexão com IA. Pode ser IA normal, né, como a do Gemini, que usa no chat GPT. Pode ser local, que usa o Llama, né, que roda no seu PC. Aqui eu tenho duas que eu estou usando para demonstrar para vocês. A gente está usando o N8N, que é nosso back-end. E aqui está o Web Hooster, é onde vem a resposta e retorna. Ali no Basic é nosso agente. E aqui o Olama é onde está uma IA rodando no meu PC. Então meu PC tem um servidor de IA. Pode ver que quando eu faço uma pergunta ali no chat local, né? Ele vai gerar a pergunta, vai ser calculado pelo PC meu, né? Pelo processamento e vai retornar. Então pode ver que está bonitinho. Ele vai retornar tudo certinho. E usando para o nosso site, estou usando um daquele DeepSeek lá, aquele IA chinês, versão gratuita, para poder responder no nosso chat. Eu criei esse front-end simples, é bem simples para vocês verem apenas para fazer um vídeo curto. Mas vocês podem ver ali que o chat dele também está funcionando. Isso seria uma integração de um chat real, de um site, uma automação do WhatsApp, qualquer outra coisa que pode fazer semelhante. Então seria legal isso. Então vocês podem ver que já está tudo funcionando corretamente. Mas não vamos mais enrolar, então vamos começar nosso projeto. Então, seja bem-vindo à IA dos CLTs. Para tornar nosso projeto mais gratuito, vamos usar o chat GPT para ele responder nossas perguntas. E eu vou usar o Flow, a versão gratuita dele, para poder tudo que eu falar ser digitado. Então vocês podem ver os pontinhos ali no meio da tela que quando eu estou falando, ele vai digitar para mim. Então aqui eu estou pedindo para ele criar um prompt daquele projeto que vocês viram em funcionamento. Então ele vai traduzir tudo que eu estou falando, né? Vai descrever tudo, mandar para o chat GPT. Ele vai ajudar a reorganizar a minha ideia, como vai ajudar você a reorganizar a sua ideia. A ideia é simples, né? Para tentar fazer um vídeo curto e criar um site sobre inteligência artificial e com um chat no canto esquerdo abaixo que ele seja capaz de responder. Então, ele vai ter conexão com o N8N através da Web Hooster, que seria nosso back-end, pode ser nosso servidor, pode ser bastante coisa. Eu vou trazer um vídeo específico focado no N8N para ajudar vocês. Daí eu pedi para ele lá, daí criar. Aqui no nosso Lovable, é, depois a gente vai usar ele. Vocês têm que baixar o VS Coder, né, que é o Virtual Studio Coder. Aqui você vai baixar qual é disponível para o seu PC, se é Windows, se é Linux, se é Mac. Pode fazer o download
ou pode baixar pela loja do seu navegador, provavelmente vai ter também. E você precisa baixar o Node, o JS Node. Ele vai ajudar o VS Studio a funcionar melhor no seu PC. Você pode fazer instalação pelo prompt ou pode fazer instalação manualmente. Aqui pode ver que o ChatGPT ele já começou a estruturar nosso projeto. Deixei ele aí estruturando certinho. Vamos avançar em outras partes. Aqui no Virtual Studio, se você já instalou ele, vai ser essa tela inicial aqui, igual vocês estão vendo. Aí tem outros projetos meus. Vem aqui no cantinho em extensão, procure para colocar em português, para deixar as legendas em português, tudo em português. E com isso vai ficar mais fácil para você entender o que está acontecendo. Então pode baixar e instalar a extensão que vai ajudar você legal. Eu estou usando duas, né, que é uma para áudio e outra para PEC. Depois disso, vamos copiar o nosso projeto no ChatGPT, vamos colar no Lovable para ele poder criar o front-end para a gente. Vamos fazer isso. A base de uns textos simples. Pode criar aí, clicar, ele vai começar a gerar baseado nas informações que a gente passou pelo ChatGPT. Ele reestruturou nosso projeto. Eu fiz um pequeno corte no vídeo, né, que não é tão rápido assim, mas pode ver que já está funcionando. Tá igual nosso projeto real, porque foi assim que eu criei ele, né? Você pode ver que tá aí, tudo igual. Menos a parte de chat que não tá funcionando, outras coisas que não tá funcionando porque não tem a estrutura, né, por trás, só tem a parte visual, né? Imagine que um projeto, um aplicativo, um site, ele é dividido em três partes, que seria a pintura, a casa e as partes de internet, luz, água. Então, aí seria só a pintura e a casa. Aqui no nosso VS Coder, eu quero que você instala o Copilot ali bonitinho. Você pode clicar no ícone dele para fazer a instalação. Você pode clicar aqui, ver se tem ele certinho, clica nele, ver se ele vai conectar para você. Se ele não conectar, você entra no GitHub, tá? GitHub bonitinho. Entra, faz o login na sua conta. Se você não tiver, você cria uma conta. Entra nele aí e deixa nessa tela aberta já. Volta no VS Code e faça, aperta nele de novo, vai aparecer para você fazer login. Ou embaixo aí, né, vai ter as opções de fazer login. Eu estou usando uma conta secundária para gravar, então pode fazer o login que já vai funcionar. Feito o login no Copilot, ele vai ajudar você a descrever seu projeto, seu código, bonitinho. Agora a gente vai voltar no Lovable, vamos fazer a importação do nosso projeto para o GitHub. Você pode apertar ali no símbolo dele e pode logar a sua conta. Feito isso, é só você copiar a URL, colar, ele vai abrir do seu projeto, né? E você pode baixar. Bonitinho, baixa a zip aí e já vai funcionar corretamente. Desse jeito que eu estou trazendo para vocês, vocês não vão gastar seu crédito no Lovable para poder fazer tudo isso. Às vezes você quer fazer algo que gasta muito crédito e assim você vai economizar. Depois só depois você tem que extrair seu projeto para abrir no VS Code. Mas assim a gente economiza bastante. Vamos abrir uma nova janela aqui. Vamos achar nossa pasta. Vamos abrir ela aqui bonitinho. Abrir o nosso projeto. Beleza? Aqui já está ele aberto. Fechar outra. Vamos deixar em tela grande. Vocês podem ver que está tudo a estrutura do nosso projeto já copiado do Lovable que a gente criou. A gente fez um clone para o GitHub. Agora tem salvo no nosso PC para a gente poder editar localmente. Vamos criar uma pasta nova chamada Memory Bank. Memory Bank seria o banco de memória, né? Um nome bem sugestivo. É onde que o VS Coder ele vai seguir as regras que eu implementei, né? Que eu fui melhorando, que eu peguei da comunidade. Depois disso, você cria uma pasta chamada regras, né? E você vai colar as regras aí dentro. Tem muita coisa, a regra é gigante, mas vai colar aí dentro para ele seguir e não fazer cagadinha. Porque os códigos com IA, ferramentas com IA, ele tem costume de, quando tá indo muito bem, fazer merda. Então, assim, você vai deixar ele mais pé no chão e vai seguir suas regras.
Agora a gente vai pedir para ele ver a pasta Memory Bank, entender as regras. Pode ver que tá meu ícone ali de fala no meio, né? Então ele tá ouvindo o que eu tô falando, tá descrevendo. Eu vou colocar no modo agente, que é para ele aplicar a ação já, diferente do pergunta, que essa você vai perguntar para ele, vamos colocar no agente. Vamos ativar o Crowd 3.5, né, que vai ser nossa API de IA, que está rodando gratuitamente. Esse está rodando em nuvem, né, pelo aquele lá do Copilot, né, antes que eu esqueça o nome. Ele vai analisar. Até isso, vamos fazer um cortezinho para não ficar muito grande. Mas depois que ele analisar tudo, você pode ver que ele já criou todas aquelas pastas no canto, tem as informações assim, e vai ter embaixo as informações, manter, desfazer. Sempre quando você for clicar em manter, tenha certeza que seu projeto está funcionando corretamente. Faça um teste antes do que você aplicou, depois veja, tá legal, então põe lá manter. Não ficou legal? Vai em desfazer. Se você fez algo errado, clicou em manter, você pode quebrar seu código. E aqui, né, ele criou todas as pastas de regra. Você pode ler aí depois para você entender o que as regras que ele criou, né? Estrutura, progresso, informação, tá tudo aí organizado seguindo as regras que eu trouxe. Vou demonstrar para vocês a, a parte, né, visual do nosso VS Code. Em cima tem as informações que vocês podem ler. Na lateral tem essa tela onde mostra as pastas, extensão, executar, exploração remota, a extensão novamente. E esses três de baixo fui eu que instalei para mim testar, mas não vem junto. Mas isso não é importante. Embaixo aqui são as pastas abertas, né, que estão sendo executadas, já executou. Lá em cima no canto tem onde você vai abrir o terminal, pode ver se tem problema no seu projeto e outras coisas. Ali também vai abrir e fechar o chat. Também ali vai abrir e fechar a lateral. Feito isso, agora a gente tem que pedir para ele iniciar nosso servidor para ver como é que ele vai estar funcionando. Você pede para ele assim, inicie nosso servidor para poder vir na web e antes disso faça a verificação de todas as dependências para ver se está tudo instalado corretamente. Às vezes tem algo que não está instalado no seu projeto e não vai iniciar o servidor. Então a gente não consegue visualizar ele na web, que nem estava no Lovable. Fazendo assim, ele vai iniciar o servidor para a gente poder ver como é que vai estar. Mas provavelmente todas as vezes que ele iniciar do zero ou fazer alguma iniciação assim que ele não memorizou no seu memory bank, ele vai dar um erro. Devo mostrar para vocês como é que corrigir esse erro. Vou ver que eu já fiz a solicitação. Ele pediu para mim executar o comando aqui para fazer tudo mais. Então, vou executar o comando e ele vai dar aquele erro. Tá falando que o comando boom não é válido. Acho que é isso, né? Que eu tô regravando o áudio por cima, que meu áudio tinha ficado ruim. Vou ver que deu esse erro e ele me deu um local host, né, para ver no navegador nosso projeto. Se eu clicar nele, ele vai abrir normal. É só você apertar Ctrl e clicar. Só que teve esse erro, né? Então ele não iniciou corretamente. Não instalou as dependências. Mesmo se eu carregue a página, faça qualquer coisa, não vai funcionar. Então vocês podem vir aqui, falar para ele corrigir esse erro. Eu copiei aquela informação do navegador, vou colar aí também. Explica para ele por que está acontecendo erro, fala que não iniciou o servidor e tal. E depois copie o código do erro também. Vamos ver se ele vai descrever certinho. Ah, tá, eu não tinha clicado, agora estou falando de novo. Então, explicando para ele que não apareceu a informação do servidor e não iniciou corretamente e também tem um erro. Então, ele vai fazer tudo certo. Vou colar o erro e vou pedir para ele fazer essa correção. Como a gente iniciou a primeira vez um VS Coder, provavelmente as dependências não são instaladas, que seriam as ferramentas, né, aqui para poder abrir no servidor web e tudo mais. E pedir para fazer uma verificação, como vocês estão vendo aí. Caso vocês quiserem, vocês podem pausar e ler. Ele vai verificar tudo mais. E após isso, ele vai instalar as dependências. Pode ver npm install, que seriam as dependências. Depois ele foi lá npm devil, que ele iniciou o servidor.
Tá aqui na opção terminal, nosso servidor. Vai apertar Ctrl e clicar que ele vai abrir corretamente. Agora com ele já aberto, você pode ver que está funcionando igual estava no Lovable, que a gente não está pagando nada. E lá no Lovable a gente, qualquer ação que você iria fazer ia pagar. Agora vamos abrir o N8N. Esse eu vou explicar em outro vídeo, que ele é um pouco mais complexo para explicar nesse. Mas vamos procurar aqui Web Hooster, que seria aquele coisinha ali, que não sei como é que chama ele, né? Esse ícone. Vamos pegar o teste URL, vamos copiar ele, vamos testar e vamos voltar no nosso VS Code. Vamos pedir para ele aqui fazer a instalação, né, da nossa URL do nosso VS Code. Beleza, pede para ele ali, coloca o link, né? Eu esqueci de colocar o link, então vou apagar. Aqui vou pedir de novo. Vou pedir de novo para ele fazer a integração do chat com o nosso N8N através do UL-Hoster URL poster. Poster significa que todas as vezes que acontecer uma solicitação em qualquer lugar, no chat, no site, vai enviar para o nosso URL que vai ser gerada a resposta ou banco de dados, qualquer coisa na nossa estrutura. Mas vou explicar para vocês com parte o N8N melhor. Aqui é só uma introdução. Então eu pedi para ele fazer essa integração, né, usando a nossa URL de teste. Você pode ver que ele vai respondendo devagar, né? Ele não é tão rápido assim como as outras plataformas que são pagas e tal. Mas para quem quer fazer um projetinho, quer economizar, quer brincar, é a melhor forma possível, né? Por isso que eu tô trazendo essa abordagem para vocês. Vamos esperar ele descrever tudo o código, né, novamente. Ele está fazendo as modificações. Eu deixei para vocês verem agora por parte, eu não estou cortando. Eu estava antes. Então ele está indo bem de boinha, no ritmo dele, né? É legal você deixar duas telas. Você vai vendo um vídeo aleatório aí no YouTube, alguma coisa, e vai editando. Assim você não fica tão entediado. Pode ver que ele já fez a troca, né, e a implementação. Pode ver que já vai estar funcionando certinho. Você pode testar lá no local host, ver se vai estar funcionando, antes de clicar em manter. Porque depois de clicar em manter, às vezes se tiver algum bug, vai ser um pouco complicado para você corrigir. Então vamos evitar esse problema. Como eu sei que já funcionou, né, que eu já testei, pode ver que já salvou a nossa mudança. Vamos aqui no nosso N8N. Deixa eu fechar essas informações aqui. Vou mandar um olá. Pode ver que não respondeu. Então a gente precisa voltar no N8N e colocar como teste, né? Vamos colocar como post, né? Para ele receber a resposta. Deixei como teste para poder testar mesmo a conexão. Vou mandar um olá. Pode ver que ele não. Ele teve uma resposta diferente, mas ela foi enviada, né? Então, input foi enviado. Pode ver que já chegou a resposta. Criar a mesma estrutura, só que usando o chat. É idêntica, galera. Vamos procurar lá essa opção ali, né? Que é a base LLM ali, né? Você pode conectar ele normalzinho. Em vez de usar o chat como tá agora, pode usar o Web Hooster, conectar ele, pode pesquisar no maisinho lá em cima. Eu vou fazer de novo para vocês verem aqui com calma. Ó, esse projeto que nós já fez, já está respondendo. E vou criar uma simulação para não mexer nele e não fazer merdinha. Vamos copiar aqui, vamos achar um chat normal. O chat ele vai ser semelhante ao Web Hooster, vai ser igual, só que esse vai rodar localmente. Então vou fazer uma pergunta aqui, só para ele poder testar, é igual nós testamos pelo URL teste. Vamos procurar essa opção aqui. Ele é uma versão simplificada para a gente colocar as informações, para ver que aqui está tudo certinho, bonitinho. Vamos puxar ele para o canto, né? Dar uma organizada. A gente precisa de colocar um modelo de IA agora. Vamos usar o Olama, que ele é um tipo um provedor local. Ele serve para você poder fazer seu PC rodar uma inteligência artificial, em vez de você pagar e tal. Então, pode ver que eu já coloquei o Olama, ele está rodando bonitinho.
Agora eu vou executar um teste aqui. Vou fazer uma pergunta para ele, novamente, e vai fazer um teste para poder sincronizar. Eu vou trazer um vídeo específico também do Olama, ensinando vocês a criar um servidor de IA no seu PC. Mas isso tem que ser com um detalhe, porque o Olama ele tem algumas pegadinhas. Aqui a gente coloca uma opção input, né, que vai receber a mensagem, pode testar, porque já está funcionando. Ali eu estou colocando para retornar de web hosting, alguma coisa assim. Só que como a gente não vai usar para retornar mensagem no nosso site, vamos deixar assim. Mas como a gente está usando o web hosting lá em cima, é legal você colocar a opção de retornar para ele poder retornar. Mas eu vou criar algo do zero para vocês explicando isso no futuro. Então vamos deixar ele assim bonitinho como tá. Eu vou criar algo do zero no futuro para vocês verem. Então aqui ele tá já rodando, funcionando corretamente. Vou fazendo teste, ó, já tivemos um erro aqui, que seria ali a entrada. Então, vou ver que isso é um pouco chato porque às vezes ele buga. Então mesmo se você fazer tudo certinho, às vezes ele vai dar uma bugada. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se ele vai. Acho que ele calculou a mensagem e foi lá em cima para ver que já tá funcionando, tudo verdinho. Não tá bugado agora. Fica um pouco puto aqui comigo, sempre ele, o N8N ele buga. Os outros ele vai de boa. E sempre é a mesma funcionalidade. Agora vamos pedir para ele trocar a URL de teste para URL de produção, aquela que a gente deixa sempre online, né? Para você deixar rodando no seu servidor, rodando no seu site, fazendo perguntas, criando seu agente de IA e tudo mais. Então vou pedir para ele fazer essa solicitação também, tudo mais. Ó, eu pedi para ele fazer uma correção, porque ele não estava retornando com a resposta. Vou ver que teve ali um erro no nosso terminal. Vou pedir para ele verificar esse erro e depois vamos trocar a nossa URL, como eu já disse. Então, eu tô deixando essa parte aqui para vocês verem o tempo, né? Para poder ficar mais. Para vocês verem na prática, sabe? Não criar algo fake e tal. Porque vai ter muitos vídeos que vocês vão ver no futuro que é o cara criando o projeto e o projeto não tá rodando, sabe? Só tem a parte bonita, né? Vamos dizer que tem a pintura da casa, tem as paredes da casa, mas na hora que você entra dentro da casa, não tem torneira, não tem pia, não tem nada. Então, só a parte de fora. Então, eu já apliquei. Vamos fazer, voltar aqui e ver se vai funcionar corretamente. Mas ainda não troquei a URL, né? Vou dar outro teste aqui, bonitinho. Ver se ele vai retornar a resposta. Mandar um olá novamente. Ele está carregando. Às vezes pode dar a impressão que está demorando muito, é porque eu estou conectado em um servidor longe. Às vezes pode estar em Miami e tal. Se a gente colocar um servidor do Brasil, a resposta é quase instantânea. E aqui eu vou pedir para ele trocar a URL, como eu disse para vocês, usar a URL de produção. Então, vai ficar bonitinho. E o URL de produção vai estar lá do lado da URL de teste. Então, vou deixar no segundo vídeo, né, dessa saga nossa, sobre isso. Mas esse é um vídeo de introdução. Vou ver que ele vai fazer a implementação tudo certinho. Então, já um spoiler do nosso segundo vídeo dessa saga nossa de IAs do CLT. O segundo vídeo vai ser, vou ensinar vocês a instalar o N8N no PC e configurar como a gente está nesse projeto mesmo. Então, vou deixar tudo bonitinho. Vou ver que o N8N já está funcionando. Eu vou fazer uma solicitação aqui, mas provavelmente não vai responder. Vamos ver se ele vai responder. Eu acho que não vai responder agora. Ó, pra ver que não respondeu. Porque ele tá no. Ainda está inativo, né? Esqueci de colocar como ativo. Vamos colocar como ativo. Vai ter essa mensagem. A gente volta no nosso site para mandar um olá e vai responder tudo corretamente. Ele tá falando em espanhol porque eu esqueci de colocar para ele identificar o idioma. Então vamos pedir para ele identificar o idioma depois também, né? Dá para fazer isso. Vamos perguntar pra ele se ele fala em português.
Pode ver que já respondeu de boinha. Agora vamos fazer um pedido um pouco maior. Aqui. Perguntei pra ele o que que é Transforme. O que que seria o chat flow, Transforme sua- seu atendimento com inteligência. Vamos ver que ele vai me responder. Pode ver que já mandou uma explicação um pouco grande. Então, ele está aqui. E esse aqui é o nosso, é uma versão avançada do projeto nosso. Então, aquele a gente já finalizou e acho que um vídeo 3 eu vou trazer esse projeto que eu fiz. Esse já está rodando online. Eu vou deixar no link na descrição para vocês poderem testar o nosso chat. Esse é apenas o chatbot, né, sem a página. Então pode ver que quando você faz uma pergunta específica, ele vai trocando o fundo, né? Eu perguntei sobre futebol, ele trouxe informações sobre jogos. Eu esqueci de colocar tema de futebol, mas eu acho que com alguma coisa de direito autoral ele não tá colocando as fotos sobre jogos, só tá colocando as fotos do gratuito. Tem essa também, que é um pouco chato. Daí eu fazer uma solicitação de anime, né? Perguntando sobre anime, pode ver que já trocou a foto sobre anime. Então, essa é uma versão mais avançada do nosso chat. Então, e ele também tá rodando sozinho, então ele tá ali online. Que nem, sei lá, o ChatGPT, o Google, então ele tá online. Esse vai ser um vídeo um pouco mais pra frente. Então, é isso, galera. Eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal. E qualquer coisa, vou deixar as informações na descrição. Pra ver que a gente gasta muito pouco ali do Copilot. Então ele tá gratuito ainda. Então vocês podem ir brincando nos seus projetos. Cria o front-end no Lobabo, faz a importação. Depois vem aqui para você editar melhor. Então é isso. Falou e até mais.